Meus amigos, boa tarde. Hoje é com imensa satisfação. Hoje eu basicamente bati minha meta, tá, no ExpoGD, que é a gente conseguir receber aqui o meu presidente, tá? E eu vou explicar um pouco do porquê eu sou fã desse cara. Quando eu comecei com essa ideia de trazer o Mercado Livre junto com o Solar, todo mundo olhava para mim de cara feia, ninguém apoiava o projeto. E a gente fez o primeiro, fez o segundo, conseguiu fazer parceria com alguns integradores, conseguiu fazer com algumas empresas, mas a gente precisava que alguém de peso, alguém de relevância, olhasse para o negócio, avaliasse e desse o aval. E o Guilherme, o Crispim, presidente da BGD, foi a pessoa que abraçou a gente e que ajudou muito a gente nesse processo. Foi quem permitiu que a gente trouxesse para dentro da BGD. Amanhã a gente vai ter um primeiro fórum de Mercado Livre dedicado ao integrador. E tudo isso foi graças a esse homem que está aqui. Crispim, eu queria primeiramente lhe agradecer. Queria ouvir um pouco da sua história. Tá bom. Queria que você falasse um pouco da BGD, Muito bem. do futuro do solar e como o Mercado Livre está envolvido nisso. Nós temos umas 2 horas, né? Não, aqui é só para você hoje. Bom, vamos lá. Libera o pessoal aí. Bom, primeiro, obrigado a todos que estão aí nos apoiando nessa ação. Só queria fazer uma pequena correção aí, observação na fala do Fábio. Na verdade, nós é que ganhamos muito, né, Fábio? Com a tua insistência no tema, né? Me lembro quantas vezes a gente conversou nesses tantos eventos que o setor tem, e das vezes que você me abordou e disse, olha para o Mercado Livre, esse negócio pode ser interessante para o integrador, para o setor de solar, para a fotovoltaica, para a GD. Então, ainda que, claro, a gente tá trabalhando nessa oportunidade, mas ela foi uma oportunidade conquistada, né? Porque Sim. você sempre trouxe essa visão, que eu sempre entendi importante, necessária de fazer o nosso setor compreender mais, né? Muitos tinham ali uma percepção no início, um tempo atrás, de que o Mercado Livre concorre com a GD, então é melhor a gente manter distante essa discussão, esse setor. E eu via de forma diferente, e muitas vezes que a gente conversou contigo, mas também com o Frederico Bosquin, com outras pessoas. O Fred sempre apoiou muito. Do setor, mostrando, não, peraí, olha, tem um caminho interessante aí. Então, a primeira consideração que eu faço aí é que se você está hoje conosco como diretor de Mercado Livre na BGD, e a gente já teve a oportunidade também no podcast contigo, no ABGD News, foi um trabalho conquistado, né? Foi por mérito, foi porque você trabalhou e tinha competência, tem competência e trouxe essa informação, que é relevante. Do outro lado, contando um pouco, eu vou contar da minha história do setor para cá, que senão a gente vai precisar de bastante choque. Mas eu estou nas renováveis, ou na eficiência energética, ou no tema energia, de alguma maneira, cerca de um pouco mais de 10 anos. Eu comecei isso fora do Brasil, trabalhando primeiro na parte de sustentabilidade. Então, ali eu tive o primeiro contato, a empresa de engenharia, então o primeiro contato que eu tive com o que tinha de novo com relação à questão do renovável foi ali. Depois eu tive minha própria empresa fora, eu estava no Panamá à época, trabalhei com algumas empresas da América Central e tudo. Legal. Era um outro mundo. Que legal. A gente ouve muito falar de Europa, ali, Ásia, né? Mas América Central. E já tinha, interessante, essa empresa existe ainda hoje, eu estive fora agora, semana passada no Uruguai, encontrei com algumas pessoas da Costa Rica, que a empresa também tinha sede na Costa Rica, e eles já tinham feito estádios e tudo, isso eu estou falando de 2013, mais ou menos lá fora, entendeu? E ali eu comecei a ter contato com esse mundo do módulo, do inversor, né? Os modelos eram muito diferentes dos modelos que a gente tem hoje aqui no Brasil, modelos de negócio. E quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu já tinha feito alguns contatos, algumas empresas da Europa. Eu entrei no Brasil, comecei a discutir fotovoltaica e GD no Brasil pela porta do BIPV, né, que é o Build Integrate Photovoltaic, ou a fotovoltaica integrada à construção. Você vê isso, 2015, 2016 já era, né? Hoje é novo, você imagina isso há 10 anos. Era 8 um negócio anos. que o pessoal me chamava de maluco. Falava, vidro que gera energia, você tá doido?
telha fotovoltaica, né? Então a gente tinha módulo translúcido, passa luz e gera. Então eram algumas ideias que a gente tinha. Nesse período eu acabei conhecendo a BGD, né? Num dos eventos que eu fui, em Natal, num evento do setor, eu conheci ali o evangelista, à época, o Carlos, conheci a BGD, fui conhecendo as pessoas da BGD, me aproximei porque eu entendi que a BGD podia me proporcionar, como me proporcionou, uma série de conhecimentos, contatos e tudo. O primeiro, falei isso na abertura hoje do evento aqui, né? O primeiro CBGD, não chamava nem isso, que aconteceu em 2016, lá na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Diga aí. Era um Smart City à época. O Thiago já tocando isso, mas já vinha com o tema da biomassa também. Eu estava com a minha empresa, levei a minha empresa, mostrar os vídeos fotovoltaicos, enfim. E ali eu fui conhecendo, o mercado, ele cresceu muito, né? Mas quem estava nele no início criou uma rede de relacionamento, de contatos muito interessante. Então, depois disso, eu vendi a minha empresa para o pessoal da Fortilev, com o Antônio Torres. Eita! Fui trabalhar com o Antônio, ajudei a estruturar o que é a Fortilev Solar hoje. Eita, que engraçado. Fiquei, nessa oportunidade, já estava presidente do conselho da BGD também, que foi o ciclo passado, né, antes desse atual. Depois saí do projeto da Fortilev. A Fortilev, desculpa Claro. interromper, a gente cuida de todas as fábricas e a gente está cuidando da autoprodução de todas as unidades. O CD da Fortilev Solar vira autoprodutor agora em janeiro. Muito bom. O Antônio é entusiasta, né? Ele aprendi muito, um empreendedor nato. Também entendo que pude contribuir também bastante, porque eu já tinha uma certa experiência de contatos e de entendimentos do mercado. A gente fez na sede do que é hoje a sede do Instituto Água Viva, lá em Vitória. Ali, aquela fachada ela é uma fachada fotovoltaica tanto in vitro quanto na parte que seria o famoso ACM. Não é ACM, é um vidro Acromatix. À época a gente também foi olhar já falando de armazenamento, bateria, isso em 2019. Depois que acabou esse processo da Fortilev, eu fui convidado para fazer algo muito similar com o pessoal da Cordeiro, Soluções de Energia, Cor Solar, enfim, aí startamos. Quer dizer que tu também, as principais empresas do setor, foi tu que botou ela para andar. Tu botou para andar e disse, agora já deu. Então, a gente tinha gente, né? Então, quando você tem gente boa, o pessoal afim de fazer, você dá essa sorte, eu dei essa sorte, né? Assim, de encontrar empresários que queriam participar desse crescimento do setor. E eu pude trazer o que eu tinha vivido com a minha empresa, que eu tinha vivido no setor, que eu tinha vivido lá fora. Então foi uma construção, tem sido uma construção, né? O mercado nosso é muito desafiador, né? Você vê, a gente na época não falava quase de Mercado Livre. Mercado Livre era um outro negócio. Mercado Livre a gente entendeu que ele está correlato com a GD. Então, e aí, enfim, né? Isso foi os 2 últimos anos ainda como gestor empresarial, vamos colocar assim. E em 2021, final de 2021, nesse último processo de votação de eleição na BGD, eu com um time, né, de conselheiros e tudo, a gente assumiu esse desafio desses últimos 2 anos, está terminando agora, em dezembro, de 2 anos de gestão com a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Bacana, bacana. E assim, a energia solar, né, ela basicamente surgiu ali em 2012, no Brasil. Eu gosto de brincar assim, o Brasil ele teve uma... A gente está falando muito sobre a abertura do mercado agora. Aí quando a gente fala sobre a abertura do mercado, a gente vai olhar países que já passaram por isso. Certo. A gente analisa Portugal. Portugal, o mercado abriu em 9, de 9 a 12 ele andou de lado, digamos que 12% foi, de 12 a 17 migrou 90%. Uhum. E aí depois fechou de novo. E o Ministério de Minas e Energia, quando propôs o seu modelo de abertura do mercado, ele fez, por similaridade cultural, política, analisamos Grã-Bretanha e Portugal e escolheu Portugal. Só que eu tenho uma leitura um pouco diferente do mercado, que é o seguinte, 2012 começou a solar. Se a gente olhar o mercado, o crescimento do Mercado Livre, ele cresce de crise em crise. Porque quando a coisa está boa, o empresário só preocupa em ganhar dinheiro. Quando o negócio está ruim, ele se preocupa em economizar. Aí acha o Mercado Livre, aí tropeça. Eu senti muito a crise de 2012 porque eu estava na indústria naval.
E a indústria naval basicamente encerrou no Brasil a Aham. partir dali. Então essa data é bem firme para mim. E o que foi que a gente teve? Quando eu comecei a engenharia em 2000 e pouquinho, 2007, 2006, a conversinha ali no DA, né, Departamento Acadêmico, era o engenheiro que não tinha sucesso, ele ia ou dirigir um táxi ou a carrocinha de cachorro-quente. O cara que não conseguia emprego. Ô, chefe. O engenheiro que não tem sucesso, ele ia ou dirigir um táxi ou uma carrocinha de cachorro-quente. Só que a gente teve um caso curioso, porque a gente entrou com a Solar em 2012 Aham. e a Uber, né? Brincadeira. Mas assim, então a gente começou a ter. O primeiro a ser atingido numa crise é o engenheiro. Por quê? Porque engenharia é obra. Basicamente, engenharia no Brasil é obra. A gente não tem muito desenvolvimento de tecnologia. E a primeira coisa que tu trava é o orçamento de obra para tudo. Então um instalador, que era o eletricista, o pedreiro, o encanador, é aquele cara primeiro que perde o emprego. Logo em seguida é o engenheiro. E esse pessoal, que é um pessoal técnico, né? Eu acho assim, a qualificação técnica foi o que fez a Alemanha se reestruturar depois de 2 guerras. Depois de perder 2 guerras, a Alemanha continua a Alemanha. Porque tem muito povo útil, tem muita gente tecnicamente boa. E isso aconteceu aqui. Então a gente pegou 12, energia solar, crise. Então a gente teve uma massa de pessoas com instrução, pessoas tecnicamente boas, entrando no solar e empreendendo. Então vê como a gente rapidamente, como a energia solar, ela acelerou aqui no Brasil. Só que mais, não por coincidência, você estruturou a Fortlev aqui, a Cordeiro, abriu a BGD. Nos últimos 3 anos foi que a gente viu. Posso trazer um dado? Eu fui olhar esse setembro de 2016 do primeiro CBGD, lá que eu comentei lá em Curitiba. Ali nós tínhamos já 4 anos e meio de GD. Nós tínhamos acumulado, em 4 anos e meio de GD, 53 megas. Olha isso. A gente deve estar fazendo 50 megas hoje por semana, ou mais. Nós chegamos a fazer recente... Em crise. Nós chegamos a fazer recente 1 giga em 18 dias. Eu estava comentando contigo antes... Isso é dado homologado, né? Não, isso é dado ANEEL. Isso é BI da ANEEL no voo hoje. Que está homologado, porque eu estou com usina 300K que ainda não conectou. Não, nós vamos bater 25 gigas esse ano, no acumulado. Por sorte, mais uma vez, eu acertei. Eu venho acertando nos últimos 3 anos, quanto que vai dar? É muita coincidência ou é muito estudo, né? Muita sorte. Pode acreditar, é óbvio, o cara... Vai por ali. Vai por ali, Eu cheguei a, em algum momento do ano, imaginar que de repente a gente poderia chegar em 26 gigas, mas eu acho que não chega. A gente vai repetir o ano de 2022, que ainda assim é muito bom. Nas minhas andanças, falando da GD fora do Brasil, neste ano e o ano passado, Espanha, Chile, Alemanha, agora, tanto na República Dominicana quanto no Panamá, no Uruguai, quando eu falo dos números da GD no Brasil, há momentos que o pessoal fica em dúvida. Já teve mais uma situação do cara me perguntar: você está certo? Você está correto? Você tem certeza desses números? Eu falo, tem certeza dos números. Se eu te contar uma coisa, a GD cresceu tanto que ela impactou no Mercado Livre. A GD não era contabilizada pela ONS. Ela não aparecia no SIM. Ela não aparecia, não era levado em consideração o impacto dela. Sim. De uma hora para outra, a gente sumiu com... E tem outro ponto que eu acho assim, muito interessante da gente observar. Nós estamos numa semana atípica, né? Não sei se é atípica. É uma onda de calor, né? Não por acaso a gente está sem blazer. Não por acaso estamos sem blazer e tomando chopp. A gente nem queria, na verdade. Mas assim, quando eu falo atípica, é até questionável, porque as questões climáticas têm acontecido com tanta frequência em tantos lugares que a gente já começa a duvidar se é atípico ou não. Mas enfim, a gente está vivendo uma onda de calor. Naturalmente, numa onda de calor, você tem um aumento do consumo energético. Sim. Né? Todo mundo vai ligar um ar-condicionado e vamos ter mais ar-condicionado ligado e por aí vai, que é um puxador de energia. Vamos lá, utilizar energia elétrica para fins térmicos
É a forma menos eficiente de se utilizar energia. Então se consome muito. Muito, muitíssimo. Tanto é que o Brasil, nessa semana, bateu recordes consecutivos de consumo energético, nunca antes visto na história desse país. Bom, quem segurou a carga? 60% aproximadamente foi hidrelétrica, no momento de pico, que foi às 2 e pouco da tarde. 19% aproximadamente foi solar. 10% alguma coisa, 10,01 parece que foi térmica, 9 alguma coisa eólica. Esse foi o desenho, tá? Só que dos 19% de solar, 10,8 foram de GD. Isso quer dizer que a GD, depois da hidrelétrica ou da fonte hídrica, foi a que mais ajudou o sistema elétrico brasileiro a não colapsar. Está entendendo? Olha, Então, veja só. É outra discussão. Como é que se desenvolveu a geração de energia, né? Vamos lá. A gente começou com tecnologia hidrelétrica. E aí eu puxo a sardinha, Guilherme. Vou puxar. O mercado brasileiro de energia começou com autoprodução. E não é brincadeira. A gente trouxe as siderúrgicas e os grandes consumidores de eletricidade. Pelo Brasil não tem infraestrutura, esses construíram as primeiras hidrelétricas. Ok. Posso puxar? Pode? Procurem aí, usina de Marmelos. Marmelos. Está na antiga União Indústria. A União Indústria foi inaugurada por Dom Pedro II. Usina de Marmelos, meu bisavô trabalhou nela, e também no bonde, em Juiz de Fora, mas trabalhou na usina, que operou até outro dia pela CEMIG. A usina de Marmelos, ela foi a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. Por que isso está em Juiz de Fora, no litoral de Minas Gerais? Por que fizeram Marmelos? Juiz de Fora, na época, era conhecido como Manchester Mineira. Uma alusão à cidade de Manchester, na Inglaterra, porque a indústria têxtil era muito forte. Então, é o que você está dizendo. Eu coloquei uma usina hidrelétrica à época pelo grupo Mascarenhas, família Mascarenhas. Uma família, um grupo família privado, que precisava de GD, que precisava de geração junto à carga para rodar a fábrica de tecelagem deles. Então, isso eu estou falando final do século XIX, 1800 e alguma coisa. Aí eu vou puxar de novo. A gente, para fazer hidrelétrica, a gente precisa de rio. A gente não tem rio em todo canto. E a gente vai represando. A última hidrelétrica que a gente teve, Belo Monte, que teve um impacto ambiental relevante. Não vou discutir esse mérito aqui, porque qual é o impacto de se alagar, qual é o impacto de não ter energia, e tudo bem. Aí a gente veio para o primeiro avanço, eólica. Então, 90 e 2000 foram as décadas da eólica. Então, tudo era voltado à eólica, só que a eólica precisa de jazidas de vento, precisa de áreas específicas. Então a gente tem ali no norte do Nordeste, no sul do país também tem. Ok. Só que a solar ela tem uma coisa muito especial. Ela é modular. Ela é simples de ser instalada. Qualquer lugar tem sol. Então, assim, a energia solar... Vou trazer número. 2021 foi a pior crise do setor elétrico recente, antes do apagão. Após o apagão. 2001 foi a maior crise do Brasil após o apagão. E em 2001, as empresas do setor elétrico lucraram 40 bi. 2001 ou 2021? Desculpa, 2021 foi a maior crise do setor elétrico após o apagão em 2001. 2001. E... eu não era nascido, mas... Eu era muito novo. Eu não me lembro. E as empresas do setor elétrico juntas lucraram 40 bi. Primeiro ponto. Para empresas menores... Por que é boa competição? Porque gera eficiência. Uma empresa como a CPFL, CEMIG, elas podem ter prejuízo. A Merx não. Empresa pequena não tem como... Então, assim, toda empresa menor, ela é lucrativa. Uhum. Ela começa ali como intraempreendedor. Então, o que a gente fez com a Solar foi um dos maiores projetos de centralização de receita do setor. Cara, qualquer integrador vende 2 milhões. O cara pega parte desse lucro e descentraliza. É incrível. É democrático. É geração do que você quiser distribuída. Então, é um modelo muito interessante em função disso que você está dizendo. Eu gosto muito, né?
É claro que quando você pensa no sistema elétrico brasileiro como um todo, e aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Não dá para, sendo muito realista, imaginar que a GD ela é a solução, ela vai resolver ela por si só o nosso sistema elétrico. O sistema elétrico brasileiro ele é muito seguro, mas muito complexo também. Né? Sim. A gente estava falando aqui. Então, é importante que a gente entenda esse equilíbrio de fontes para que a gente tenha a segurança do sistema. Segurança energética. Então, como é que eu vejo a evolução, como é que eu acredito que a gente vai subindo e mudando de patamar? Modelos de negócio complementares, é o caso do AGD, por exemplo, com o Mercado Livre. Bateria. E aí, esse é o ponto, né? Eu vou usar a frase de um amigo meu, Gustavo Buiatti, ex-Alsol, atual Reenergiza. Gustavo diz um negócio que para mim ficou marcado. Ele diz, olha, a bateria, o armazenamento, ele usa até armazenamento, né? Que é uma modelagem de você guardar energia. Ele vai ser para o sistema elétrico o que o smartphone foi para as telecomunicações. Concordo. Quer dizer, mudou completamente e vai mudar completamente. Olha, o pessoal fala muito sobre a térmica, a geração térmica. Mas a energia solar, ela não é a oposição à térmica. Porque ainda que ela gere energia, o mecanismo é diferente. A energia térmica, não estou aqui levantando o que é limpo, não é esse o ponto, estou analisando de forma técnica. É uma certeza que se eu virar a chave vai ter energia. Sim, sim. A renovável, ela é sensacional. Mas eventualmente você pode ter uma insolação menor, não ter vento, que foi o que aconteceu, o que acontece à noite. Eu vou te explicar esse fenômeno que está acontecendo daqui a pouco. Mas o que realmente vai encerrar com a necessidade da térmica é a bateria. Porque a bateria você tem controle, despacho e segurança de fornecimento. Então, a oposição à geração térmica é a bateria, não é a solar. A solar complementa. Mas correto, e essa mudança ela é tão interessante que a gente já está começando a olhar para a geração hídrica de armazenamento como uma bateria. Exatamente. Para o sistema, a hidrelétrica é uma bateria. Uma bateria natural, e é importante que seja. E eu entendo também, essa é uma discussão que a gente tem no setor energético brasileiro, que ela deve ser vista dessa forma. Veja que curioso. Eu preciso remunerar por isso, né? Eu não estou com pressa não para você ir embora não, o papo está muito bom. Não, eu tenho que moderar um painel daqui a pouco, segundo a organização Temos da o quê? FRG. 5 minutos? Vamos lá, 5 minutos. O que é que está acontecendo hoje? A gente está com bastante reservatório de água. Eólica está gerando muito. Eólica no Nordeste, ontem, gerou 70% da necessidade. Solar 20%. Nossa. Ficou 10% ali para hidráulica térmica. Isso é um sonho. Só que, quando a gente vai para a vida real, na teoria prática é igual. Na prática, não. Quando a gente considera a geração de uma hidrelétrica, a gente considera, por exemplo, é um rio e ela tem várias fases. E a gente considera que a água aqui passa por tudo e tem uma geração. Só que isso leva um tempo. O que é que a gente está acontecendo? Está no fenômeno onde aqueceu. E quando você aquece, e quando a gente fala sobre térmico e conforto, é o ser humano. A gente, durante o dia, está trabalhando. Depois da Revolução Industrial, a gente dividiu o dia em 3 turnos. 8 para dormir, 8 para trabalhar, 8 para o lazer. Que aqui em Recife é no trânsito, mas tudo bem. E o que acontece? Durante o dia, a gente continua no escritório. Essa carga térmica de ar-condicionado já existia. Não muda muita coisa. Mas à noite muda. Então, eu estava em São Paulo há 10 dias, estava gelado à noite. Agora está 42 graus, sol até 7h30 da noite. Então, quer dizer, você mudou o comportamento. Ok, reservatório está na boca, fala, tá, mas não tem velocidade para gerar para aquele período. Térmica, quando a gente analisa o custo de geração térmica, a gente tem térmicas muito caras e térmicas caras. Térmicas nunca é barato. Só que por que a gente está tendo pico? O PL dele está saindo de 70 para 470 reais. Por que a gente está precisando ligar muito caro? Porque não é que a gente precisa gerar, é que a gente precisa gerar em uma determinada hora, muito rápido. Então, mesmo que a gente tenha todo o reservatório hidroelétrico, se fosse bateria funcionava.
Entendeu o ponto? Então a gente precisou ligar essa térmica nesse horário. Sim, sim. O fenômeno está fazendo aquecer aqui e diminuir o vento. Então cortou a eólica, a curva de geração durante o dia a eólica gera um pouco, durante a noite gera muito. Solar complementa. Uhum. Quer dizer, a solar está maravilhosa, mas a eólica caiu. E aqui precisou usar a térmica. Foi mais ou menos esse o evento que aconteceu, que fez que a gente tivesse pico de preço de energia à noite. Não tem jeito. E essa vai ser a dinâmica, pelo que a gente falou há pouco, né? A gente entende que essa pode vir a ser uma dinâmica global. Nós vamos consumir cada vez mais eletricidade. Seja por eletromobilidade, equipamentos elétricos, enfim, né? A gente tem muito mais equipamentos, a gente depende muito mais de energia. Estou olhando o relógio que você tem que carregar, né? Celular hoje todo mundo carrega. Enfim, né? O problema não é acabar a internet, é acabar a energia. Exato. Entendeu? Então, assim, isso vai obrigar a gente a pensar. E aí, essa cobrança climática natural que seja. Meu presidente, para a gente encerrar, tem 2 pontos assim. Um ponto é até para reforçar. Eu estava em casa hoje, Suzinho 30 megas, que o cara já está no Mercado Livre. Mas a geração de energia é o próximo passo dele. Eu tive outro cliente, que é até um desses painéis aqui, esse aqui. Esse cara pagava 300 mil por mês de energia. Botei ele no Mercado Livre, aliviei 100 mil a conta dele. Você sabe por que a gente não tem GD em todas as casas? Porque ela tem um custo. Se fosse de graça, todo mundo teria. O que a gente está fazendo, que a gente tenta mostrar no Mercado Livre, Crispim, é que os nossos clientes, eles usam o alívio na conta com o Mercado Livre para construir geração. Vê como é complementar. Então ele fez, como é que é, família? Eu vou gastar 100 mil a menos, isso. Então eu tenho 100 mil para comprar minha usina por mês, isso. Então eu peguei até junto com a Forte Leve, a gente parcelou, eu parcelei a obra dele de 1,5 MW, com 100 mil por mês. Migrei ele para o Mercado Livre, os 100 mil que estava faltando, ele construiu a usina. E ele faz um hedge também. Resultado, ele fez um primeiro, agora ele está fazendo o segundo, ele está ficando autossuficiente. A tendência que eu vejo dos meus clientes, eu opero, a gente tem a comercializadora, a gente opera a autoprodução, todo mundo está correndo para ser autossuficiente. Ah, mas o PLD está no piso, eu sei, eu não quero, eu quero ter minha geração. Não, por causa tem uma coisa que é natural do ser humano, é proteção, é previsibilidade. Eu sei quanto vai dar. Eu sei em que preço vou estar pagando. Foi forte, hein, presida? É natural do ser humano, autopreservação e proteção. É previsibilidade, eu quero previsibilidade. Porque você quer ficar, hoje é 70, amanhã é 470. E outra coisa, a Solar nos deu a oportunidade da gente ser ambientalmente friendly de forma a ganhar dinheiro. Porque é viável. Sim, claro. Então, assim, você investe, ganha dinheiro, ainda ajuda o meio ambiente, ainda se protege. Então, é o melhor dos mundos. E para terminar, meu presidente, o senhor, como um dos homens que fez a geração solar acontecer no Brasil, o que é que o senhor vê aí com essa abertura do mercado junto com o Mercado Livre? Eu sempre acreditei, Fábio, que a competição, ela faz com que a gente seja criativo. A gente joga a luz em alguma coisa. Então, a hora que você... Eu acho que é bom para a GD, por exemplo. Porque a hora que você traz a discussão do Mercado Livre para a sociedade não debatia, vai começar a debater. Alguém vai dizer o seguinte, não, mas eu acho que o GD é melhor. Você acabou de trazer um exemplo. Então, se essa pessoa, a população, não sabe o que é GD, ela vai começar a ter curiosidade de saber se o Mercado Livre é melhor ou se a GD é melhor. Então, ele entra numa discussão de algo que ele não estava olhando. Então, quando eu chamo a atenção para aquilo ali, na verdade, o que eu faço é impulsionar com que as pessoas consumam mais. Crispim, tu levantou um ponto que eu não sei se você já sabe, provavelmente já sabia, mas veja o que aconteceu. Voltando de novo, né? 2012, crise, trouxe todo mundo. O que aconteceu foi, a gente trouxe a discussão sobre energia para dentro de casa. Um dos maiores interesses era, eu quero vender, de todo mundo, independente do tamanho do cara. E nesse ponto, não pode porque é GD. A energia solar tomou uma proporção tão relevante que a gente tem associações que representam a sociedade perante o governo, por exemplo. E uma coisa que você não sabe, a abertura do mercado veio daí. Todo deputado e ministro discutiu energia na sua casa. A babazinha do meu filho, a gente botou uma GDzinha na casa dela. É claro. Isso está no mundo. Então, assim, era natural, se eu posso gerar porque eu não posso vender. Tu traz esse questionamento,
Tu botou no deputado, tu botou no ministro, tu botou no governador. A gente começou com a abertura do mercado. Então a gente veio com a abertura do mercado e, cara, não é coincidência de ter sido no momento onde a energia mais está sendo discutida no Brasil. É porque você joga luz no tema. É isso. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Agradeço assim, eu agradeço pessoalmente, agradeço muito você ter me apoiado, sempre me escutou. A gente levou um tempo para botar dentro da BGD, mas você sempre parou para me escutar. Claro. E se tudo isso está acontecendo fora amanhã de Mercado Livre, se você tiver disponibilidade amanhã 9 da manhã para fazer a abertura dele com a gente, bora lá. Porque isso só está acontecendo porque você apoiou. Bora lá, vamos sim. Vou lá. Muito obrigado. Obrigado. Vamos em frente. Vamos junto.